Em relação ao paracetamol, esse fármaco ele é classificado dentro do grupamento dos AINES, apesar de não ser tecnicamente um deles. Ele tem um mecanismo de ação diferente, não inibe COX-1 nem COX-2 e provavelmente inibe a COX-3 no sistema nervoso central. Por isso ele tem uma ação antitérmica e analgésica, mas não tem um efeito anti-inflamatório. Pode causar alergia em poucos pacientes e pode causar um quadro grave de hepatotoxicidade quando utilizado em altas dosagens, em função de um de seus metabólitos ser hepatotóxico. O tratamento desse quadro de hepatotoxicidade com paracetamol é feito com N-acetilcisteína. A vantagem do paracetamol é que ele não causa efeitos cardiovasculares, respiratórios, no equilíbrio ácido básico, nem irritação gástrica ou na eliminação de uratos, nem na agregação plaquetária, como outros fármacos da classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Já a dipirona, ela também não tem o efeito anti-inflamatório, possuindo apenas o efeito analgésico e antipirético, provavelmente pelo mesmo mecanismo do paracetamol, com inibição da COX-3 no sistema nervoso central, e além disso, sabe-se que ela provoca uma abertura dos canais de potássio na fibra sensitiva de dor e também uma dessensibilização dos nossos receptores periféricos mediada pelo óxido nítrico. Então, em relação às indicações clínicas desses AINES, nós podemos utilizar como anti-inflamatório, então exceto dipirona e paracetamol, em quadros como artrite reumatoide, osteoartrite, lesões musculares, bursite, tendinite, hérnia de disco, para alívio da dor como analgésico, para cefaleia, dismenorreia, que é aquela cólica menstrual, a dorsalgia e dor pós-operatória. Como antipirético, exceto de flunizal, como antiplaquetário, apenas o ácido acetilsalicílico, e em dores causadas por metástases durante o processo de câncer, normalmente em associação com opioides, para ter um melhor controle dessa dor. Podemos usar também como agente tocolítico em condições de parto prematuro, pois vai prevenir a ação de contração uterina mediada pela prostaglandina E e pela prostaglandina F, em quadros de mastocitose sistêmica, para prevenir a vasodilatação e a hipotensão causada pela prostaglandina D2, e no tratamento da síndrome de Bartter. Essa síndrome ocorre devido a alterações genéticas em transportadores renais, o que vai levar a uma depressão leve do volume extracelular, provocando hiperaldosteronismo e hiperplasia justaglomerular. Então, o aumento do aporte de cloreto de sódio ao ducto coletor vai estimular a secreção de potássio, que vai estar exacerbada por esse hiperaldosteronismo, causando um quadro de hipocalemia. Além disso, a hipertrofia do aparelho justaglomerular vai promover um aumento da produção de renina de aldosterona, consequentemente vai reter sódio, reter água, isso vai levar à produção de prostaglandinas e óxido nítrico, mas normalmente a pressão fica normal. Então, os AINES vão prevenir as anormalidades metabólicas relacionadas a essa produção renal excessiva de prostaglandinas. Em crianças, os fármacos mais utilizados são paracetamol, naproxeno e tolmetina, e em gestantes, ácido acetilsalicílico, porém em baixas doses. Os AINES estão disponíveis para serem administrados através de diversas vias, como oral, retal, tópica, onde se utiliza o diclofenaco, via intramuscular, tem apresentações com diclofenaco, piroxicam, dipirona e tenoxicam, e via intravenosa, dipirona, tenoxicam e cetoprofeno. Os efeitos adversos dos AINES incluem aqueles do trato gastrointestinal, que a gente já falou um pouco, como dor abdominal, náuseas, diarreia, anorexia, podendo evoluir então para erosão e úlceras gástricas,
anemia, hemorragia gastrointestinal, perfuração ou obstrução gástrica. Lembrando que esses efeitos gastrointestinais, eles foram reduzidos com AINES seletivos para COX-2. Nas plaquetas, a gente pode observar uma inibição da ativação plaquetária, propensão a equimoses e maior risco de hemorragia. Em relação à função renal, observamos maior retenção de sal e água, podendo causar edema. No sistema cardiovascular, observamos então esse edema com piora da função renal em pacientes que já têm outros problemas renais ou cardíacos ou pacientes cirróticos, uma menor eficácia dos medicamentos antipertensivos, assim como dos diuréticos, redução da excreção de uratos, principalmente no caso do ácido acetilsalicílico, a hipercalemia, fechamento do canal arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC e trombose, sendo que esses três últimos não ocorrem com a baixa dose do ácido acetilsalicílico. No sistema nervoso central, podemos observar cefaleia, vertigem, tonturas, confusão e hiperventilação com os salicilatos. No útero, um prolongamento da gestação e inibição da parturição, porque você vai inibir a ação das prostaglandinas que fazem esse processo de contração uterina. E nos pacientes com hipersensibilidade a essa classe, essa hipersensibilidade é bastante variável, podendo apresentar apenas uma rinite vasomotora, mas podendo evoluir para um quadro de edema angineurótico, asma, urticária, rubor, hipotensão e até mesmo choque e óbito. Então, em relação à ulceração gástrica, ela é muito mais ocorrente com inibidores não seletivos da COX, né? Apesar de que os inibidores seletivos da COX-2 podem sim apresentar, porém, uma frequência muito menor, uma incidência muito menor do que os não seletivos. A inibição da função plaquetária só ocorre com os não seletivos. A inibição da indução do trabalho de parto pode acontecer com as duas classes, assim como o comprometimento da função renal. Em relação à reação de hipersensibilidade, ela é frequente com os anti-inflamatórios não esteroidais, inibidores não seletivos da COX, e em relação aos seletivos, não existe ainda dados tão certos de que os indivíduos que têm reação de hipersensibilidade aos não seletivos também teriam aos seletivos, mas na dúvida, normalmente não são prescritos. Existem ainda efeitos adversos específicos causados pelo ácido acetilsalicílico, como efeitos respiratórios. Em doses terapêuticas ocorre um acúmulo de CO2, isso vai elevar a frequência respiratória, e em doses elevadas, essa estimulação do bulbo vai causar uma hiperventilação e, consequentemente, uma alcalose respiratória compensada. Em doses tóxicas, observa-se uma depressão do centro respiratório, com acúmulo de CO2, diminuição de bicarbonato e do pH, causando esse quadro então de acidose respiratória não compensada. O ácido acetilsalicílico pode ainda causar efeitos neurológicos, conhecidos como salicilismo, que incluem tinido, surdez, confusão, tonteira, delírio, psicose, estupor e coma, além de náuseas e vômitos. Pode causar hemorragia, tem um efeito uricosúrico dose dependente, pois em doses baixas aumenta a concentração de urato e em doses altas reduz a concentração de urato. E em crianças pode causar uma síndrome de Reye, que se caracteriza por ser um distúrbio hepático e uma encefalopatia após doença viral aguda. Essa síndrome de Reye tem alta taxa de letalidade, em torno de 20% a 40%. Então, se a criança está com algum tipo de doença viral aguda, não é indicado utilizar o ácido acetilsalicílico, em função do risco dessa síndrome.
Então, a aspirina ela tem um efeito analgésico, antipirético e antiagregante, né? Posteriormente, ela tem um efeito anti-inflamatório e uricosúrico. Nessas dosagens, a gente já pode observar um quadro de intolerância gástrica, sangramento e hipersensibilidade. Em doses mais elevadas, a gente começa então a observar aqueles efeitos como tinido, hiperventilação central, febre, desidratação e acidose metabólica, colapso vasomotor, convulsão e coma, evoluindo para insuficiência renal e respiratória. Em relação à hepatotoxicidade causada pelo paracetamol, o indivíduo apresenta náuseas, vômitos, anorexia e muita dor abdominal em função do acúmulo do metabólito, que é altamente hepatotóxico, uma vez que os níveis de glutationa podem se esgotar e não estarem mais presentes para conjugar e eliminar o paracetamol, o seu metabólito, na verdade. O tratamento é feito com lavagem gástrica, além da administração de N-acetilcisteína, que pode ser administrada por via oral ou via intravenosa. As contraindicações dos AINES incluem as viroses hemorrágicas, o quadro mais conhecido é a dengue, onde não pode ser administrado o ácido acetil salicílico em função desse risco maior ainda de causar hemorragia no indivíduo. Pacientes portadores de úlcera gástrica, hemorragia digestiva alta, portadores de hipertensão arterial não controlada, distúrbios renais, hepatopatias, e aí principalmente paracetamol, febre viral, não deve-se utilizar o ácido acetil salicílico, principalmente em crianças. Os indivíduos que apresentam hipersensibilidade aos AINES, vocês podem prescrever outros anti-inflamatórios que sejam esteroidais ou, no caso da dor, incluir um tratamento com opioides. Na gestação, pode causar contração prematura do canal arterial em útero e, por isso, vai ser contraindicado. E também contraindicado no paciente portador de insuficiência cardíaca grave e cardiopatia isquêmica, principalmente os coxibes. Os AINES podem causar interações, então, com anticoagulantes, principalmente a varfarina, que é um anticoagulante via oral, com maior risco de hemorragia, com sulfonamidas, metotrexato e hipoglicemiantes orais da classe das sulfonilureias, o que vai diminuir a ligação às proteínas plasmáticas desses fármacos e, consequentemente, aumentar a concentração plasmática deles, e isso vai correr o risco de ter um efeito adverso desses grupos de fármacos. Às vezes é necessário, então, fazer um ajuste de dose desses 3 tipos de classes de fármacos. Em associação com corticoides, a gente pode observar um aumento das complicações gastrointestinais, já que eles também reduzem a formação de prostaglandinas. Interação com antipertensivos, já que a gente viu que ocorre uma retenção de sódio, consequentemente de água, podendo elevar essa pressão arterial. No caso, com inibidores da ECA, antagonistas do receptor de angiotensina 2 e com diuréticos, que são 3 classes bastante utilizadas como antipertensivos. No caso dos inibidores da ECA, a gente tem ainda um aumento da produção de prostaglandinas que é mediada por esses inibidores da ECA, que contribuem para o efeito vasodilatador e antipertensivo desse grupo. E aí você tem, então, esse efeito antagônico do AINE sobre a formação das prostaglandinas. Além de interação com o álcool, pois este também causa irritação da mucosa gástrica e é um indutor enzimático quando usado cronicamente. Então, finalizamos aqui essa aula de AINES. Tchauzinho!